9h23, nós estamos de volta com o TV Mar News e vamos dar uma passadinha lá na Gazeta Web para ver o que é que está rendendo destaque para a manhã de hoje. A gente confere então aqui o portal Gazeta Web, onde você inclusive pode conferir também a nossa programação ao vivo, passando aqui no cantinho da tela, tá? Destaques da Gazeta Web: suspeitos de praticar roubos a farmácias e motoristas de aplicativos são presos. Dupla que agia com violência segue foragida. Judiciário expediu 12 mandados. Líder do bando capturado, a organização criminosa que atuava no tráfico é desbaratada em Penedo. Fiscalização aérea monta barreiras sanitárias em divisas para combate à Covid-19. Bispo de Penedo sofre AVC e é internado em hospital de Maceió. Essas e outras informações vocês vão aqui acompanhando através da Gazeta Web. A gente tem também aqui, prejuízos, vendas de vestuário e departamento de Alagoas caem 72% aqui em Alagoas, né, por conta da quarentena. E a gente já tem Vivo, mais uma vez, voltando com... Não tem? Desculpa, gente. Então, olha só, a gente acabou de falar aqui sobre essa questão das vendas do vestuário, né? Departamento tem caído bastante, 72%, e por conta dessa pandemia, as pessoas têm utilizado muito alguns artifícios para conseguir driblar essa situação, né? A palavra agora é reinventar. E alguns setores estão, de fato, fazendo isso para conseguir atravessar essa crise. A gente vai acompanhar mais uma vez na matéria de Viderlan Araújo. E os impactos na economia são notórios com essa chegada do coronavírus ao Brasil. O mundo tem se juntado para poder tentar combater a altura. E algumas empresas, para não sofrer com tantos impactos assim, têm adotado algumas estratégias para poder driblar um pouco essa crise. Nós vamos, inclusive, mostrar agora um pouco de uma das empresas que está inovando com o trabalho de delivery em hortifruti. Pois é, você liga de casa e a empresa leva as suas frutas, suas verduras para a sua casa, sem a necessidade de aglomerações. Nós vamos conversar com o responsável pela empresa, o Geraldo Santiago, que explica para a gente. Geraldo, primeiramente, parabéns pela iniciativa e pela ideia muito bacana. Como foi que surgiu essa necessidade? Quando se tratava, inclusive, de sua empresa que servia até para muitos hotéis. Com o fechamento, teve que se reinventar, né, Geraldo? Exatamente. Com a triste situação que o mundo está passando, todos nós tivemos que nos reinventar, tivemos que nos adaptar. A nossa empresa, ela tinha basicamente o princípio de trabalhar com hotéis. Nós abastecíamos boa parte da rede hoteleira de Maceió e também várias outras empresas do Polo, etc. Algumas dessas empresas continuam funcionando, mas infelizmente a rede hoteleira foi obrigada a fechar e encerrar temporariamente suas atividades. E para manter nossa equipe, para manter a nossa empresa viva e para manter o emprego dos nossos funcionários, nós tivemos que nos reinventar. E o mercado hoje, ele começa a mudar a partir do momento que as pessoas não podem sair de casa, não devem sair, devem ficar em casa e precisam se alimentar, precisam comprar os seus mantimentos. Então a Salutar adotou esse sistema de delivery para atender a questão de entrega a domicílio. E a entrega em domicílio de hortifruti, que realmente é uma coisa nova. É uma coisa que não acontecia. E nós usamos nossos próprios automóveis de entrega, porque não dá para fazer a entrega de delivery numa feira. Entregar uma feira numa moto, por exemplo, é muito inconveniente. E a gente entrega nos nossos caminhões e estamos fazendo um bom trabalho. E cada dia que passa a clientela aumentando, e estamos prestando um bom serviço e ajudando o Fique em Casa. Fique em Casa, que nós entregamos seu hortifruti. Agora, Geraldo, as pessoas geralmente têm um hábito, quando se trata de fruta e verdura, de tocar, de querer escolher, né? Existe também uma confiança muito grande na empresa na escolha desses produtos, né? Das frutas, do hortifruti de uma maneira geral, para chegar a um produto de qualidade na mesa de cada um deles. Nós temos feito periódicas reuniões com nossos funcionários, com nossos colaboradores, e nós temos 3 premissas básicas desse nosso trabalho. Primeiro é qualidade. O segundo é qualidade e o terceiro é qualidade. Nós estamos muito focados na questão da qualidade, porque sabemos a importância de você receber seu hortifruti em casa com qualidade, aquela qualidade que você escolhe quando vai a um supermercado, ou quando ia a um supermercado, quando ia a uma feira livre. Agora, com essa necessidade, alguém tem que fazer isso para você. Alguém tem que escolher
com muito critério e com muita qualidade para você. Então é isso que a Salutar se propõe a fazer e está fazendo. Eu sei que de alguma forma as coisas, elas na prática, elas passaram realmente por mudanças. Como funciona? O cliente está em casa, liga para vocês, como é que funciona? Nós temos 2 tipos de trabalho de entregas nessa situação, nesse momento. O delivery, aquele que o cliente telefona, nós estamos usando muitas redes sociais, passamos a nossa tabela de preço, passamos as condições de entrega e o cliente liga, entra em contato com a nossa rede social, participa e faz o seu pedido. Nós confirmamos, entregamos, fazemos algum comentário com o cliente, como ele prefere o determinado tipo de produto, como ele prefere o melão, a gente vê as características do cliente e procura o máximo possível atendê-lo dentro da sua necessidade. Então, essa é a entrega do delivery, o cliente recebe em casa, né, nós vamos lá e fazemos a entrega do seu produto, da sua feira em residência. E também temos a entrega drive-thru. Se o cliente preferir vir buscar aqui na nossa empresa, que fica aqui na rua Celso Piatti, na rua do Centro de Convenções, aqui em Jaraguá, número 442, e nós fazemos a entrega aqui mesmo. Se o cliente não precisa nem descer do carro, só abrir a mala do carro e nós colocamos a feira, o seu pedido dentro do automóvel. Geraldo Santiago, ele que é o responsável pela empresa, está aí oferecendo através de serviços de entrega em residências e também em alguns estabelecimentos, né, mesmo que funcionem parcialmente, mas está oferecendo um serviço muito legal, Delivery Hortifruti, ou pronta entrega para quem precisa exatamente passar aqui, comprar num drive-thru e levar também suas frutas, suas verduras para casa. Uma ótima e excelente iniciativa para poder diminuir os impactos dessa crise nas questões econômicas diante do isolamento social. Imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 na NET. Pois é, a gente está aí, né? Reinvenção, e a gente vai agora para o nosso quadro Emprego e Renda com o Israel Lessa, para a gente falar um pouco dessa vez sobre mercado de trabalho e as medidas provisórias 936 e a carteira verde e amarelo. Bom dia para você, tudo bom, Israel? Tudo bem, Porlane? Estamos aqui às suas ordens. Pois é, existe já alguma dimensão do problema causado pela pandemia aqui no comércio alagoano? Sim, Porlane. No estado de Alagoas, a quarentena já tem causado danos, muitos danos, né, ao comércio, né, e principalmente aos empresários, né, e muita dor de cabeça aos empresários e aos trabalhadores, né. Só para você ter uma ideia, o Instituto FEComércio fez uma pesquisa agora recentemente, né, e avaliou que nesses quase 30 dias aí de quarentena, a perda, né, para a geração de riquezas aqui é na ordem aí de 1 bilhão e 600 milhões de reais, né? E a perda para os cofres públicos, né, em impostos por causa dessa quarentena é na ordem de 200 milhões de reais. Então, a expectativa, infelizmente, Porlane, é que mesmo, né, que esses negócios retornem, né, pelo menos de forma de maneira flexível, né, paulatinamente, né, a expectativa é que essa crise ainda vai perdurar um bom tempo, mesmo após o fim da quarentena, né? Muita gente vai ter receio aí de se manter em aglomerações e vai continuar seguindo as orientações sanitárias, né? Mesmo essas empresas que estão usando aí o Pague Leve e o Delivery vão continuar tendo aí problemas nos seus caixas. Infelizmente, o Pague Leve e o Delivery não têm resolvido a situação financeira dessas empresas. Pois é, olha só, a gente tem a MP, a medida provisória 936, que autoriza a redução da jornada com redução do salário de até 70% e a suspensão temporária de contratos como forma de garantir a preservação dos empregos. Agora, como é que deve ser tratado o acordo de suspensão de contrato? Vamos lá, Porlane. Houve uma decisão liminar, né, por parte, né, do ministro Ricardo Lewandowski, né, onde ele determinou que
os acordos individuais, né? Tanto de redução de jornada, como de redução de salários, como a suspensão dos contratos, fossem comunicados, isso aí tem que prestar atenção, fossem comunicados aos respectivos sindicatos pelos patrões, né? Respeitando aquele prazo de 10 dias, né? E lembrando que isso aí é uma liminar. A corte ainda não julgou, pelo menos até onde eu sei, até ontem à noite, não tinha julgado, né, essa liminar, né, e enquanto não julga, né, tem que se manter respeitando essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski. Pois é, agora a gente tem também os casos, né, dos profissionais que estão de repente de férias, são convocados pelo empregador a voltarem a trabalhar sob a justificativa de que o momento de pandemia exige que ele volte ao mercado, volte ao trabalho antes de que as férias terminem. Então, ele é obrigado, de fato, em um momento como esse, ele é obrigado a voltar a trabalhar nas férias? Como é que funciona? Não, Paulano, de jeito nenhum, né? Não tem nenhuma legislação hoje aqui no Brasil que determine o retorno, né, desses profissionais das suas férias. Agora, a medida provisória 927, ela diz o seguinte: em estado de calamidade pública, né, o empregador ele pode sim vir a suspender as férias de duas categorias: daqueles trabalhadores da área de saúde ou então das atividades essenciais, né? É claro que tem que respeitar aquele prazo de 48 horas, né, para avisar, né, para comunicar a suspensão dessas férias desses profissionais, né? E diferente disso, as outras categorias, né, não precisam de jeito nenhum suspender as suas férias para voltar à atividade, a não ser nesses dois casos. Tanto o pessoal que trabalha na área de saúde, como nos trabalhadores de atividades essenciais. Pois é, a gente tem também, houve a aprovação, não é, Israel, a aprovação na Câmara dos Deputados da carteira verde e amarela. E aí, algumas coisas mudaram bastante com essa mudança. Não foi só a cor da carteira, muda também alguns pontos, inclusive a questão da contribuição para o Sistema S. Como é que ficou após essas mudanças? Orlane, olha, é um balde, né, se a gente pode dizer assim, um tonel de maldades essa carteira verde e amarelo, né, com vamos dizer assim, com a bandeira de que iria e que vai gerar empregos, principalmente para colocar os jovens no mercado de trabalho, né, a gente teria que fazer vários programas para poder falar ponto a ponto cada uma das maldades que estavam contidas aí, que estão contidas aí dentro dessa medida provisória que foi aprovada agora, no início da semana pelos deputados federais e que está sendo encaminhada lá para o Senado. Mas aí vamos lá. A primeira derrota para o trabalhador, uma das primeiras derrotas, uma das principais, é essa questão onde desobriga, né, as empresas de contribuir com o Sistema S. Eu fui superintendente regional do Ministério do Trabalho aqui em Alagoas e eu pude ver de perto quais eram as atividades desenvolvidas pelo Sistema S, SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE, né? E o que eu vi, Paulano, durante os meus 5 anos de Ministério do Trabalho foi uma capacitação regular, né, para milhares e milhares de jovens, milhares e milhares de empreendedores aqui no estado de Alagoas. Então, se há irregularidade, e esse governo, ele veio com antes de assumir o governo, o Guedes já dizia que queria dar uma facada no Sistema S, ele, além de dar uma facada, ele vem retalhando o Sistema S passo a passo. O Sistema S é quase centenário. O Senai foi lá na década de 30, né? Então, o próprio Guedes, né, jurou que iria dar facada no Sistema S, e essa foi uma: desobrigar as empresas
né, de fazer a contribuição para essas instituições que, eu volto a dizer, são quase que centenárias e ajudam milhões, e ajudaram e continuam ajudando milhões de trabalhadores, de jovens brasileiros a se capacitar para o mercado de trabalho. Eu acredito que o Brasil, né, a ideia deveria ser ao contrário, pegar essas instituições e dar um apoio maior. Principalmente, e é uma coisa que é de chamar a atenção, estão aproveitando esse exato momento para tirar os direitos dos trabalhadores. E esse foi um direito que o trabalhador, porque enfraquecendo o Sistema S, enfraquece o trabalhador brasileiro. Pois é, ainda a respeito dessa MP da carteira verde e amarelo, a gente viu que a MP enviada pelo Executivo previa o desconto de 7,5%, né, do seguro-desemprego para fins previdenciários. O que os deputados decidiram, afinal? Esse aí foi uma coisa diferente, aí foi um ponto que eu acho que o trabalhador saiu ganhando. A maldade que vinha de lá, do Poder Executivo, para a Câmara, era que obrigar, que inclusive eu chamei isso de taxação das grandes pobrezas. O Brasil, diferentemente de 99,99% dos países do mundo, né, não fazem a cobrança das grandes riquezas, né, dos milionários. Ao contrário, cria, como foi criado agora, como queria criar, né, a taxação da grande pobreza, porque o que eles queriam era que o trabalhador fosse obrigado a descontar 7,5% do seu salário para fins previdenciários. Imagina, o trabalhador, no pior momento da vida dele, né, teria que diminuir, né, a sua capacidade de compra, que normalmente a maioria das pessoas recebem salário mínimo, mas quem recebe um pouco maior, quando recebe o seguro-desemprego, tem uma redução drástica no valor do recurso para manter a sua família, né? E o que aconteceu nesse exato momento foi isso. Os deputados tiraram essa maldade e deixou a posição para o do trabalhador. O trabalhador é que vai dizer se ele quer ou não quer pagar, descontar do seu, não é salário, descontar do seu seguro-desemprego esse dinheiro para a Previdência, né? Então, o lado positivo é que se ele descontar, esse prazo, esse tempo que ele ficar recebendo o seguro-desemprego, na aposentadoria dele vai contabilizar como tempo de contribuição. Tá ok, Israel, muito obrigada pela conversa de hoje. A gente volta a se encontrar, então, na quinta-feira que vem, da semana que vem, tá bom? Eu que agradeço. Para você, mais uma vez. Um beijo a todos. E a gente vai encerrando, então, depois dessa entrevista aqui com Israel Lessas, nós vamos encerrando, então, o TV Mar News. A gente volta a se encontrar amanhã, às 8h30, aqui no seu canal 25 da NET. Sobem as letrinhas.